Ufa, quando eu recebo o sinal, voltei, aí aquele silêncio aqui dentro do estúdio. Caraca, velho, elas não param. César, elas não param. César de Castro está vendo a gente. Obrigado, César. Um abraço e, ó, a gente está providenciando isso sim, César. Peguei aqui, te respondo depois. Mas pode deixar que vem aí esse mês ainda, tá? Vamos ao zap aqui. Bibi, acho que eu discordo de você, mas discordo mesmo, Claudinei. Discordo mesmo, hein? Bianca, acho que você deveria estar em todas as televisões. Queremos ver gente com conteúdo. Ensina a gente de maneira simples. Sou o Claudinei do meu dom. Lógico que eu vou discordar de você, tá, Claudinei? Deixa eu ver aqui. Quem é aqui? Márcia da Coreia. Precisamos de mulheres lindas e inteligentes falando de política. Você já tem aqui, Márcia. Já estão aqui no programa do Hélio Carracena. Deixa eu ver. Hélio, parabéns pelo programa. Adoramos aqui na rua quando você chama a Bibi. Ela é perigosa da cidade. Sou a Maria do Caleme. Elogio, sim. Teu microfone está desligado. Bibi, se você acha a lei do vereador Leonardo Vasconcelos sobre as mulheres, Pedro do Jardim Meudon, o que você acha? Sim, foi sancionada agora a lei, parece que ele fez do aluguel social para as mulheres em situação de risco, foi essa? De violência, né? Bom, eu acho que sai do ambiente da gente falar a respeito do tema para fazer a respeito do tema. Lógico que eu sou muito suspeita em falar do vereador Leonardo, que foi a minha escolha política, né? Eu gosto muito da maneira como ele se coloca e, sobretudo, da maneira como ele faz. E isso me deu um conforto quando eu vi, eu fiquei extremamente feliz como mulher, a gente dá o primeiro passo para fazer política para a mulher também, né? Eu conversava aqui com a Carol. Carol, não é Carol com K, é Carol com Kia, que eu estou adorando. E aí a gente começa a entender o seguinte, a gente precisa falar de mulher, a gente precisa falar de minoria, a gente precisa tocar em temas que, na verdade, as pessoas tocam, mas não fazem, né? E quando a gente deixa de fazer para somente falar, a gente perde a oportunidade incrível de materializar aquela ajuda que a gente precisa. E o aluguel social para mulheres foi um gol de placa. Parabéns para Margarete Rose, parabéns para o prefeito Vinícius e para o Leonardo, sem dúvida. Tem mais aqui. Bibi, eu acho que não, tá, gente? Bibi, você assiste o Big Brother? O que você está achando? Veja o seu Instagram e amo a sua opinião. Parabéns, Jéssica do Bom Retiro. Vejo sim. Na verdade, vejo. Eu gosto muito da gente ver o comportamento social das pessoas. Você, como professora de sociologia, eu não sei se vê ou não, mas a gente teria ali grandes oportunidades, se você me perguntou o assunto, teria grandes oportunidades de, sem dúvida, oferecer uma militância para que as pessoas entendessem o potencial de, por exemplo, uma mulher negra participar do BBB, tudo aquilo que poderia estar sendo exaltado e não está. É o que a gente falava aqui e faz muito sentido comentar isso agora, né? Toda e qualquer militância, ela precisa ser inclusiva. A partir do momento que ela já exclui, já não é mais militância digna, né? Então, se eu tenho lugar de fala, ou seja, eu tenho possibilidade de falar, mas posso não ter o lugar de vivência, eu posso não vivenciar aquilo, mas ainda assim é preciso que eu me importe. Ainda assim, a gente precisa de cuidado. Então, o Big Brother hoje talvez seja uma grande vitrine para a gente perceber o quanto a nossa sociedade está doente, o quanto o eu está sendo exaltado e o coletivo está sendo esquecido. Muito boa a resposta, gostei. Gostei da resposta. Embora eu não veja o Big Brother, mas gostei do que você respondeu. Agora eu vou jogar para vocês aqui um comentário aqui do Igor, e aí vocês vão debater isso aqui. A Regina está me avisando aqui, para avisar o pessoal de casa, olha só. Hélio, avisa para as pessoas que a vacinação em casa vai continuar nos próximos dias. Vai continuar sim. O pessoal que está sendo vacinado em casa, a vacina já chegou, vão continuar nos próximos dias, indo nas casas das pessoas que não podem serem vacinadas nos postos e nem no drive-thru que hoje teve pela manhã. A Cleide Fischer, o primeiro direito do cidadão é o direito à vida, com certeza. Igor Soares, estamos com vocês. Se pode shopping, praça pública e passeio na várzea, estudar deve ser obrigatório e nosso direito não pode ser tirado. Devemos sim voltar às aulas com toda a segurança possível. Esse aqui é o problema, a segurança. Abro com você, Bibi.
Ele é estudante, Hélio? Isso é importante. Não, ele não diz aqui disse, se é né? estudante. Igor Soares, você é estudante, Igor? Adriano Ramires, um abraço para você, meu irmãozinho. Semana que vem aqui, tá? Tio moleque. É aquela grande questão que a gente estava comentando aqui, né? Os dois ângulos. E aí eu falava com a Carol que não é uma questão, talvez, né, de eu sou contra e eu sou a favor. É uma questão do que pode ser feito para a gente minimizar os grandes problemas que vem acontecendo, primeiro, da criança dentro de casa sem socializar. Né? E socializar num ambiente educacional, que faz toda a diferença, porque socializar, ela acaba socializando nos becos e vielas, nas ruas, nas praças, enfim, mas sem estar num ambiente educacional. E a partir daí a gente tem que começar a se perguntar qual é o plano de ação para isso acontecer. Ai, Bibi, está fazendo a sanitização, está fazendo a verificação dos espaços, tudo isso eu entendo. Só que a gente precisa perceber também que é muito válido o lado que a professora Carol está colocando, né? E a partir daí, eu defendo voltar. Qual é o plano de ação para que todos os lados sejam bem-sucedidos nessa empreitada? Porque, como o Igor disse, né, a gente precisa ver coerência. Se a gente sabe que hoje, aquele profissional, seja ele qual for, ele está indo para a rua porque ele precisa fazer compra, ele está indo para a rua porque todas as outras atividades estão acontecendo, né? Então, por que o direito à educação está sendo negado? Apesar que, eu vou mudar meu discurso porque eu aprendi uma fala que eu achei muito interessante, mas de repente é uma questão de ótica, viu, Carol? Não é uma questão de maldade. Até porque quando a gente fala que está sendo negado, não é uma questão do professor não estar dando o seu melhor, porque a gente entende que está. É uma questão de qual é a viabilidade desse estudo chegar com a qualidade que vocês preparam em casa nessa criança, né? Então, assim, mas sem dúvida nenhuma, todas as vezes que for falar dessa forma, eu vou me lembrar da tua fala para que a gente não seja injusto ou para que nenhum profissional se sinta injustiçado. Porque a gente tem certeza absoluta que esse preparo está sendo feito com a melhor qualidade possível, ou com a maior intenção que aquilo chegue da maneira que foi preparado. Mas hoje a gente sabe que o ensino remoto não é socialmente aceito, porque a gente sabe que hoje as crianças não têm a mesma facilidade, infelizmente. E aí a gente entende que é um problema social que a gente precisa cada vez mais tratar. A sociedade já demonstrou, até através dos BBBs da vida, que está doente. Então, ela precisa se curar. E eu acho que a pandemia foi uma grande... a gente pode usar como uma grande escola para a gente entender que a gente tem deficiências muito graves e que talvez possa acontecer de novo. E será que a gente vai continuar nesse retrocesso? Até quando a gente vai continuar sem um computador em casa para aquelas crianças que realmente precisam, ou um centro comunitário que atenda essas crianças e que ela possa ter acesso a essa aula remota? Enfim, eu estou dizendo aqui, eu estou até imaginando coisas além, porque eu acho que faltou um pouco disso também. O Estado como um todo, aí eu digo o Estado como esferas, né, município, Estado e país, faltou um pouco de entendimento do que a gente pode fazer para ficar como legado nessa pandemia, né? Eu vejo que a gente, na verdade, a gente teve hospitais desmontados, a gente teve respiradores não usados e a gente teve a questão da educação também não pensada. Até quando, né? Até quando a gente vai deixar de pensar naquilo que a gente pode fazer para o futuro? E aí é, sem dúvida nenhuma, uma questão social e eu super concordo com você. Carol, a Cleide está aqui com a gente, eu acho que ela também entrou no papo. Legal que o debate está rolando aqui no Facebook, né? A Cleide Fischer, há cerca de 22 mil crianças nas escolas públicas. Será mesmo que estão circulando 22 mil crianças nas ruas? Desculpe-me, mas esse argumento está me parecendo mais apelativo do que fato. Verdade, também, né? O Lucas, por que o Ministério Público não se preocupou durante todo o ano de 2020 de providenciar equipamentos e internet para todos os estudantes? Ele faz essa pergunta. A Regina. Pior que isso, Teresópolis continua com as sobras que impedem o alcance da internet a certos locais. Lucas Nunes, onde estava o Ministério Público para garantir a educação a esses estudantes? Carol. Perfeito, Lucas. Excelente questionamento. Nós também do sindicato nos perguntamos, né? A gente já denunciou, inclusive, não só a questão da infraestrutura das escolas, mas as questões relacionadas, né, à violência, aos abusos. Então, a gente, inclusive, convidou o Ministério Público que fizesse uma visita conosco nas escolas, né? Estamos aí aguardando essa visita com o Ministério Público, porque, assim, é muito complicado, né? A gente sabe que o ensino remoto tem, né, as suas dificuldades, a gente sabe muito bem, mas eu acho também que a gente começou a naturalizar
o número de mortes e a barbárie nesse país. Quando estava no começo da pandemia, 300, 400 mortes, a gente, nossa, que número alto. A gente está aí há uma semana batendo uma taxa de cima de 1.000. Né? Então, assim, são números altíssimos e a gente acha que é normal. Então, assim, eu entendo essa percepção da população de que se está todo mundo na rua, de que se vai ao cinema, de que se vai à cachoeira, de que o comércio está trabalhando, de que outras profissões estão na linha de frente, por que só a escola não vai voltar? Né? A gente entende, mas eu gostaria de lembrar que a gente está no pior momento da pandemia. Então, não é a escola que tem que reabrir. São as cachoeiras que não tem que aglomerar, os cinemas que não tem que aglomerar, as praças que não tem que aglomerar. A gente tem que ter restrições de circulação. A gente está vendo vários países fazendo essa restrição. A gente não está fazendo, o vírus está circulando, estão se mutando. Tem várias mutações desse vírus. E daqui a pouco, assim, a gente, não, mesmo tendo a vacina, não vai dar conta, porque o vírus circulou tanto, mutou tanto, que essa vacina não vai dar conta. E o Parque Regadas ontem à noite? Não, isso, assim, a gente entende, eu acho que é o poder público que tem que ser responsável, né? Acho que o poder público ele é o responsável pela cidade. Então, óbvio que tem que ter fiscalização, mas eu acho também que a gente tem que ter campanhas educativas. Sem dúvida. Né? A prevenção, a gente vive o tempo inteiro, aliás, em todas as situações, não só na Covid-19, apagando incêndio, mas a gente nunca age preventivamente. A gente precisa, de novo, né, começar com a história de conscientizar primeiro. É um trabalho demorado? É um trabalho árduo? Claro que é um trabalho demorado e árduo, mas precisa acontecer. É como você falou, a gente está naturalizando, aliás, como a gente naturaliza tudo, né? Aí aconteceu, eu me lembro que, matar alguém era um problema. Hoje não, né? Matou, mas se não teve requinte de crueldade, está tudo bem. Não parece que é uma coisa assim? Né? A gente vai naturalizando aquilo que não deveria, que deveria ser um espanto pra gente. E aí, eu respondendo ao Lucas, eu falo, Lucas, a gente entende, né, que parece que a escola tem que reabrir porque está tudo aberto, quando, na verdade, são as coisas que não deveriam estar funcionando como estão funcionando, porque o resultado está aí. Um sistema de saúde com mais de 90% de lotação. Inclusive, ontem, o secretário municipal de saúde, Antônio, chegou a dizer, né, que, ao final da audiência, a gente só teria apenas um leito de UTI disponível na cidade, porque já tinham 4 internações previstas. E ele chegou a afirmar na audiência que o sistema de saúde de Teresópolis não vai dar conta de um aumento de casos, que ele chegou a afirmar que vai acontecer caso a atividade escolar retorne. São 23 mil alunos na rede pública de ensino e a atividade escolar na cidade movimenta mais de 35 mil pessoas. Ele se posicionou contra a reabertura. Não foi explícito, mas pelos dados ele mostrou muita preocupação e ele, como secretário, ele tem que dar os dados oficiais. E todo esse plano de retomada da prefeitura, o aval final é da Secretaria Municipal de Saúde, que são os especialistas nos números, né? Então, o Antônio, ele afirmou que nós não estamos com a pandemia controlada no município, que nosso sistema de saúde não tem condições de dar conta, caso a gente tenha um aumento, e ele chegou a afirmar, nós vamos ter um aumento. E aí, eu queria aqui só dizer que, assim, na verdade, me solidarizar a família, os amigos e colegas de trabalho da professora Regina Rossado, que faleceu, né, por conta da Covid-19. E ela não estava andando por aí, ela estava em quarentena, porque ela tinha um problema cardíaco, né? E ela voltou às atividades presenciais, né, por conta do decreto que permitia a reabertura. Ela teve que voltar às atividades presenciais. Ela era OP em 2 escolas municipais, na Isabel Rita e no Adolfo. Era também, aí trabalhava com educação infantil no SESO. Ela retoma as atividades presenciais e testa positivo para a Covid na quinta-feira. Na segunda-feira, ela, infelizmente, passa mal em casa, desmaia e vem a óbito, né? E aí a prefeitura ela foi obrigada a fechar as 2 escolas, elas estão sendo sanitizadas e toda a equipe que teve contato com ela está sendo testada. Então, assim, a gente mal abriu e a gente já viu isso. E aí fica a minha pergunta, quantos mais de nós vamos ter que morrer para que a gente perceba que não é hora de reabrir as escolas, que para reabrir as escolas e a gente ter essa educação que tanto a gente anseia, os pais, profissionais de educação e a sociedade como um todo, a gente precisa ter a escola com segurança. E, assim, nós que trabalhamos, Bibi, a gente sabe que o discurso da segurança na planilha que vem do governo está lindo, mas que não vai se dar na prática. Nenhum protocolo desse, o garantir a máscara, o álcool gel, não vai. A gente sabe que é muito difícil, a gente não consegue conter surtos, às vezes, de sarna, de conjuntivite. A Covid, que tem um grau de transmissibilidade altíssimo, a gente não vai conter. Então, a gente vai reabrir as escolas no momento onde a gente está no auge da pandemia, me parece incoerente, me parece irresponsável, para ter que depois voltar, porque a gente vai ver crianças perdendo suas vidas, porque é um equívoco achar que criança não morre. E lembrando que nós não temos UTI pediátrica, né, no estado do Rio de Janeiro, ou mais, porque a gente sabe que quem vai estar mais exposto é o profissional da educação, porque os jovens e crianças,
eles morrem, mas eles têm um sistema imunológico melhor, eles são mais assintomáticos. Carol. Né? Quem é que vai estar comprometido com a sua saúde? É o profissional da educação. Está chegando aqui pelo Zap, a pessoa botou aqui, mas ela fez uma festa com a família há 10 dias atrás, no caso dessa pessoa que você falou aí, que faleceu. Então, ela teve uma festa com a família, eu não tenho conhecimento disso. Aliás, eu nem sei quem foi. Eu sinceramente não conheço, meus pêsames à família, lógico que é um problema. Mas, Carol, quando eu ouço o seu discurso, né, e eu fico muito impactada por ele, não acredite, porque realmente é um fato, né? Quem de nós, principalmente eu que sou mãe, não sou professora, mas sou mãe, sou cidadã, então a gente fica muito impactado com isso. Mas ele faria mais sentido, não só aos meus ouvidos, como aos ouvidos dos pais e cidadãos que estão escutando a gente em casa, né? Que eu acredito que sejam muitos aí, estou vendo pelo feedback do Hélio no Facebook, a gente não consegue perceber com toda essa clareza esse impacto, principalmente porque é aquilo que eu estou te dizendo. As coisas continuaram a funcionar. Né? Então, se a gente entende, eu entendo também que o impacto financeiro de permanecer fechado talvez ceifaria tantas quantas vidas estão sendo ceifadas pela Covid. Então, assim, hoje a gente entende o seguinte... eu entendo essa preocupação, que ela é legítima. Eu nunca vi como dois lados, volta e não volta, e aí é uma guerra, é um cabo de guerra, né? Porque quem ouve do outro lado parece um discurso meramente político, quando na realidade está tratando de vidas, e a gente entende isso. Isso é político também, Bibi. Não, tudo Falar é político. da nossa vida, dos nossos problemas, não, é fazer veja, política. Carol, eu sou uma apaixonada pela política, mas às vezes o telespectador que está ouvindo a gente em casa fica parecendo um discurso de lados, né? Então, vou me posicionar melhor. Mas temos lados na vida. No entanto, temos nós temos lados. Mas isso não quer dizer que só os extremos estejam corretos. Ou abre ou não abre. Não quer dizer que, você está certo e eu estou errada. Quer dizer que a gente precisa construir um caminho do meio para entender. Como eu te disse, essa pandemia foi cheia de disparidades e de incoerências. Então, se eu entendo que vai aumentar, o Antônio está certo, vai aumentar mesmo. Mas não vai aumentar pela reabertura da escola, talvez também, mas vai aumentar, Bibi, vai aumentar porque a cidade está cheia, vai aumentar porque os restaurantes estão lotados e precisam estar, porque, sem dúvida nenhuma, o empresário também não Bibi, comporta mais. Você tem pesquisas, né, que mostram que você tem um aumento no contágio de 26% em decorrência da abertura das escolas. A crise que a gente teve em Manaus muito se deu porque as escolas retornaram. É uma atividade escolar onde aglomera. E essas crianças e jovens, eles são os maiores vetores de transmissão. Isso já está comprovado. Quem mais transmite são eles. Então, a gente está falando que a gente vai colocar eles numa sala com 30... Mas deixa eu só entender. Você está partindo... É porque você falou uma frase que me chamou a atenção. E aí, até para você poder explicar para o pessoal de casa, não é nenhuma discordância pura minha, não. Você falou o seguinte, olha, mesmo com todo o planejamento da prefeitura... eu já sei que não vai acontecer. Então, você está partindo do pressuposto que um planejamento que tem tudo para funcionar não vai acontecer. Não vai, porque a educação ela é feita de toque, de afeto, de contato. Como você mesmo disse, o que as crianças estão sofrendo mais é essa sociabilidade. Quando elas chegarem na escola, a primeira coisa que elas vão fazer é querer se tocar, se abraçar. Eu estou vendo os meus alunos adolescentes se pegando, se beijando. Eles estão carentes disso. Vendo. Já. Sim, e eu não vou conseguir... fazer com que ele fique de máscara ou faça os protocolos. E a gente sabe que vai dar aquela relaxada. Atire a primeira pedra quem nunca relaxou na pandemia em relação aos seus cuidados de higiene. Menina. A gente relaxa porque a gente está cansada, né? Então, assim, só finalizando, Hélio. Coitado, Hélio. Na verdade, é só porque eu acho que é um risco muito grande, né? Eu acho que a gente tem que preservar a vida. E quando se trata de defesa da vida, eu acho que a gente tem que ser extremista, né? Porque a vida vale mais do que tudo. Conhecendo as duas, eu tenho certeza que seria o que está acontecendo aqui. Sucesso total. Agora vamos ao pessoal de casa que está acompanhando a gente pela internet, né? Moacir Veiga. Será que aquela criança que mora lá, Carol, ele falou, será que aquela criança que mora lá no final de uma comunidade e estuda, tem internet? Será que ela pode pagar a internet? Isso, exatamente isso. Isso é uma das coisas, né? É o que mais dói na gente, né? Laura Mota, o que dizer a uma mãe o que dizer quando uma mãe vai fazer a matrícula na escola sem máscara? Quando é impedida de entrar no ambiente escolar, ela simplesmente pega a máscara de outra mãe que estava saindo da escola e pega a máscara de uma outra mãe que estava saindo da escola para efetivar a matrícula. Se certas famílias não possuem o mínimo de conhecimento, imagina a criança no ambiente, na sala de aula. Eu acho que não, eu acho que o Brasil inteiro já tomou conhecimento sobre a máscara, a higiene. Eu acho que isso aí não. Agora, a criança sim é mais difícil. Lucas Nunes, comparar escola com bar, shopping e lojas é um absurdo.
Afinal de contas, quem vai diariamente a esses locais permanece até por 4 horas ou mais. Essa comparação é no mínimo ridícula. Cleide Fischer, a fala do secretário de Saúde na Câmara dos Vereadores foi, em vários pontos, um alerta vermelho para a nossa população. Laura Mota, é óbvio, Bibi, que as aberturas das escolas vai aumentar o número de casos. Esperem aí vocês duas. Laura, um beijo. Beijo, Laura. Aqui tem acordo, né? Tem, Beijo total. grande pra Laura. Esperem que eu tenho um comercial rápido, por favor. Não vou nem falar do café com pizza. Vamos para o comercial.